Olá, boa tarde. A gente abre essa edição do Manchetes Noticidade contando que, mais uma vez, bandidos explodem caixas eletrônicos em Sorocaba. A agência bancária fica no bairro de Brigadeiro Tobias. Uma funcionária chegou para trabalhar e foi surpreendida pelo estrago. As esquadrias de alumínio foram arremessadas da agência. Os vidros ficaram espalhados. A porta giratória ficou retorcida. Segundo a polícia, dos 4 terminais, 2 foram atingidos. Recebemos uma ligação 90 que escutaram um barulho no local e possivelmente haviam estourado um caixa eletrônico. Aí foi deslocado as viaturas para o local, né? Chegando no local foi constatado que os caixas eletrônicos tinham sido estourados, né? A perícia chegou 3 horas após o ataque. Não há câmeras de segurança do lado externo do prédio. Seu Pedro mora há 17 anos em Brigadeiro Tobias e reclama da falta de segurança na agência. Policiamento, eu creio que é feito rondas, é feito patrulhamentos, né? Mas a dificuldade maior aqui em relação a esse caso é a falta de sensibilidade do banco de não dificultar a ação dos bandidos, colocando câmeras de segurança, colocando grades, sensores. Até a reforma ainda sem data para ser concluída, clientes vão ter de recorrer a outro banco. Transtorno porque vão ter que deslocar até o centro, até um banco mais próximo, e muitas vezes os bancos de lá falam que só pode ser resolvido no banco do bairro. Então causa todo esse tipo de transtorno, principalmente para os aposentados e pensionistas que não tem dificuldade. Ficar sem banco. Fazer o quê, né? A mesma agência já havia sido alvo de explosões em maio e em junho deste ano. Olha, o Banco Bradesco disse por meio de nota que vai avaliar os danos para restabelecer o atendimento o mais breve possível. Foi apreendido o menor suspeito de ter matado um corretor de imóveis de 60 anos no início do mês no bairro Santa Clara, em Sorocaba. Ele foi assassinado quando chegava em casa. Imagens de um imóvel próximo à casa da vítima mostram o momento que a moto passa e o piloto faz o retorno. O garupa de roupa preta confessou à polícia que efetuou os disparos. O corretor de imóveis Luiz de Toledo Mendes Pereira Filho, de 60 anos, atingido por um tiro na cabeça, morreu no local. De acordo com a polícia, a morte não teria sido planejada. Os 2 rapazes saíram armados de um baile funk para praticar assaltos. Eles haviam ingerido bebida alcoólica e consumido drogas. Ao passar pela rua, perceberam que as vítimas estavam em situação vulnerável. As investigações de policiais do 8º DP concluíram que 2 casais de amigos haviam acabado de chegar de carro na casa na rua Manuel Vitorino Pereira, no bairro Santa Clara, quando foram surpreendidos pelo adolescente de 17 anos. Já praticou vários crimes, já praticou receptação, o roubo e tráfico de entorpecente. Ele nos disse aqui, ao ser apreendido, que ele faz aí do crime um meio de vida. A polícia identificou a moto e em seguida localizou o menor suspeito na casa dele, no habiteto. Foram apreendidos R$ 199 em dinheiro, a arma que teria sido usada no latrocínio e ainda 300 gramas de maconha. A roupa e o capacete utilizados durante o crime também foram apreendidos. Por enquanto, o piloto da moto, que aparece de roupa clara nas imagens, ainda não foi identificado pela polícia. As câmeras de monitoramento de uma joalheria em Jundiaí registraram a ação de um casal que furtou o local nesta terça-feira. Segundo informações do proprietário da loja, o prejuízo foi avaliado em mais de R$ 7.500. De acordo com funcionários, os assaltantes pareciam ser estrangeiros e se passaram por clientes. Assim que a vendedora se afasta, a mulher pega algumas pulseiras. A loja já foi roubada há 5 meses também por supostos estrangeiros. O proprietário vai registrar boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. A aeronáutica confirmou que estão em um hangar do aeroporto de Sorocaba os motores do avião que levava a bordo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB, e que caiu na semana passada em Santos. As peças passam por perícia no laboratório especializado que pertence à empresa canadense que produz as turbinas. E o resultado deve fazer parte do inquérito final para apontar as possíveis causas do acidente que matou o ex-governador de Pernambuco.
A queda da arena multiuso de Sorocaba no último mês de fevereiro foi resultado de falhas no projeto e erro no cálculo da estrutura metálica. Isso é o que diz o laudo técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Segundo a Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras, a empreiteira Progredior deve apresentar nos próximos dias um novo estudo para a cobertura da arena, que vai ser devidamente avaliado com um novo cálculo. Todos os custos serão assumidos pela empreiteira. A Águas de Itu desistiu do trabalho realizado na cidade. Uma nova empresa foi anunciada pelo prefeito. Desde o início da crise da água, foi a primeira vez que ele decidiu falar. Segundo o prefeito Antônio Tuízi, a Águas de Itu desistiu da concessão na cidade e vendeu para a Águas Brasil, grupo do Rio de Janeiro que já cuida do saneamento em Araçoiaba e Votorantim. A medida foi tomada porque a antiga empresa não estava cumprindo o contrato e sofria multas por parte do executivo. Nós aplicamos multa por atraso em obras, nós aplicamos alguns expurgos na tarifa, nós não repassamos a inflação porque entendemos que não havia uma justificativa para isso, e foram penalidades pesadas que foram aplicadas. Batizada de Águas da República, a nova concessionária espera a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para começar a atuar na cidade, o que deve acontecer em 40 dias. Entre as exigências da Prefeitura com a nova empresa está o investimento de R$30 milhões na captação de água de dois rios, o Paudalho e o Mombaça. É uma obra de interligação entre Mombaça e o Paudalho com a ETA 1, que é a ETA principal. São 22,5 km de adutora e essa obra será iniciada em cerca de 72 horas após a aprovação do DAE. Quer dizer, ninguém pode começar uma obra dessa magnitude sem a aprovação do órgão ambiental. A previsão é que elas durem 4 meses e acabem com racionamento na cidade. É uma obra que vai injetar cerca de 350 litros por segundo no sistema. Para você ter uma ideia, é cerca de 50% do consumo atual da cidade. Então não é uma obra para esse verão, para o verão que vem. É uma obra para os próximos 10, 15 anos. Porém, até lá o rodízio continua. A cidade sofre com a estiagem desde fevereiro deste ano. Por conta do problema, os bairros mudaram de cara. É cada vez mais comum ver caixas d'água nos quintais. Cada família se organiza como pode. Nesta casa é a panela fechada que armazena água potável. Dona Maria só lava a louça com pouco de água que vai numa bacia. Na casa de Gustavo, a água da rua vem fraca. Quando não tem, pega a garrafinha de 2 litros que está na geladeira, tem que ferver a água e simplesmente tomar banho. O que tem incomodado a muitos e gerou protesto é de que algumas pessoas seriam privilegiadas com o caminhão-pipa. Esse é um problema da concessionária. Nós vamos, com essa informação, nós vamos cobrar uma melhor distribuição desses caminhões-pipa para que possa atender ruas, quarteirões, não casas que venham a solicitar e sejam atendidas pontualmente. Para tentar amenizar o problema, a cidade deve ter um reforço no abastecimento a partir desta sexta-feira. A injeção de cerca de 2 milhões de litros por dia de sistemas fora da cidade de Itu para trabalhar para manter o sistema de racionamento colocado anteriormente. Olha, segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público, o órgão ainda não recebeu oficialmente uma posição da Prefeitura sobre a mudança na concessão de água. O MP e o Executivo devem se reunir ainda hoje para discutir as medidas. E por falar em água, o recado agora é para os moradores de Sorocaba. Os bairros Jardim Astro e Jardim Bandeirantes, localizados na zona leste da cidade, vão ter o abastecimento de água interrompido amanhã. O SAI informa que a interrupção é por conta de manutenção na rede elétrica. Portanto, atenção, a água vai ser cortada da 1 às 5 horas da tarde. Então, é bom economizar, hein? Hora de falar do tempo, quarta-feira de sol em toda a região. Em Sorocaba hoje, a mínima é de 12 e a máxima de 26 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 12 e 26 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 25. Boituva registra a mínima de 11 e máxima de 26 graus.
Mais um dependente químico procurou a polícia nesta terça-feira para denunciar os maus tratos que sofria em uma clínica de reabilitação interditada no início da semana, no limite entre Salto de Pirapora e Sorocaba. 8 pessoas com sinais de agressão já foram ouvidas. A clínica abrigava 60 pacientes. O dono ainda não foi encontrado, mas o filho e a nora dele, que estavam no local, além de 2 funcionários, foram detidos. Eles vão responder por cárcere privado, associação criminosa e tortura. Os internos foram entregues às famílias. O motorista de Jundiaí agora vai ter que ficar atento. Até a próxima segunda-feira, o trecho da rua Carlos Gomes, entre as ruas Lúcia Bressan Passarim e Robertino Mártio, está interditado. Isso por conta de obras na rede de captação de águas pluviais. Os desvios alternativos estão sinalizados no local. A divisão de fiscalização informa ainda que a rua Robertino Mártio vai ter o sentido de trânsito alterado. Agora tem mão dupla de direção no trecho entre as ruas Prefeito Vasco Antônio Vescarucci e a Rua Dino. E mão única no sentido da Rua Dino para a Rua Carlos Gomes. Recado importante: em Boituva, por conta de obras na UBS Santa Rita, os serviços prestados na unidade foram repassados para outras unidades básicas de saúde. Então preste atenção. O atendimento de clínica geral, ginecologista e obstetrícia são realizados na unidade provisória instalada pela Prefeitura, na rua Joaquim Antônio Silva, número 182. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Empresários de Sorocaba receberam hoje orientações de graça em uma campanha. Veja. A caravana foi montada na entrada da CEAGESP pela Associação Comercial de Sorocaba. É uma ação que visa reunir num único local vários serviços para o empresário e para o empreendedor, e até mesmo para aquele que quer se formalizar. Então a gente reúne a orientação jurídica, o pessoal da OAB em si, os engenheiros que vêm com a questão do suporte na manutenção e documentação do imóvel, do estabelecimento, Espaço Empreendedor, que oferece essa formalização, o Banco do Povo, que oferece o microcrédito, a associação e o SEBRAE, que também oferecem capacitação e orientação de um modo geral para o empreendedor. E a próxima caravana do empresário, promovida aí pela Associação Comercial de Sorocaba, vai ser realizada em outubro. E falando em campanha, a Prefeitura de Votorantim começou uma de descontos para quem precisa regularizar impostos municipais. A André Trevisan tem as informações. E olha só, no total são 4 taxas e impostos. Eu vou conversar agora com o Fábio Lugari Costa, que é secretário de Negócios Jurídicos de Votorantim. Vamos falar um pouquinho então dessas taxas e impostos. Isso, o contribuinte pode parcelar o IPTU, o ISS, a contribuição de melhoria e as dívidas do SAI. Tudo isso até dezembro de 2013. Tá? É importante frisar isso daí para o contribuinte não parcelar o ano corrente, o ano vigente de 2014. Como fazer? Tem toda uma documentação, né, que deve ser apresentada. Tem, SIC, RG, comprovante do imóvel ou da sociedade, no caso de ISS. Como é feita esta negociação? Existe um desconto, um parcelamento? Existe um desconto, tem até 90% sobre juros e multa de desconto, e o parcelamento pode ser feito em até 48 vezes, que nesse caso se aplica 60% de desconto sobre juros e multa. Por que essa iniciativa da Prefeitura? Essa iniciativa da Prefeitura visando justamente adequar o munícipe a quitar as dívidas com o fisco municipal. E onde a pessoa pode fazer esta negociação? No Espaço Cultura, na Praça Licide Campos, até 31 de outubro, das 9 às 16 horas. Ok, obrigada. Eu vou reforçar então, a data é até 31 de outubro e o horário é das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região às 15 para as 7 no Noticidade com Simone Marqueto. Acompanhe o Futebol Sport Show logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.